primeiro, aquele questionário que eu mandei. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Como está? Acho que é isso. Consegui compartilhar a tela. Vai. Enfim, consegui? Está mais ou menos. Não sei se vocês conseguem ver, mas do questionário que eu passei, são 32 pessoas que responderam. Desses, né, são 20 que fizeram licenciatura, 4 bacharelado, 4 mestrado, quer dizer, que estão fazendo, né? 4 bacharelado, 4 mestrado e 4 de outros cursos. Depois, em relação à pergunta, quem já fez a Advogania no passado, tem 6 que nunca fizeram a Advogania. A maioria já fez uma vez, são 16. E que já fizeram 2, são 10 alunos, né? Uma boa quantidade também. E, finalmente, sobre saber resolver sistemas, tem uma pessoa que não sabe, mas a maioria, felizmente, sabe. São 31. Então, eu acho que a gente vai continuar com as aulas teóricas, certo? Porque a maioria já fez a Advogania pelo menos uma vez. E a ideia aqui digamos, ter um incentivo para aprender algo mais, né? E não voltar a aprender o que vocês já sabem, né? Aqueles alunos que são do mestrado, que já fizeram a Advogania 2 vezes, vai ser mais simples, mas a ideia também é mostrar demonstrações, como que a gente faz essas coisas, etc. Tá bom? Em relação à prova, que será sábado, eu estou pensando hoje, terça e quarta, a gente termina as aulas teóricas e a partir de quinta já podemos fazer exercícios, porque eu mandei muitos exercícios, né? São 4 listas. Mas justamente são muitos exercícios porque tem aqueles alunos que estão na licenciatura, né? E acho que na licenciatura precisa de mais prática. Então, adicionei bastantes exercícios que são mais práticos, mesmo se ainda tem esses teóricos, porque também temos alunos que já fizeram Álgebra Linear 2 vezes. Então, tentando contentar todo mundo, tem essa quantia enorme de exercícios. Então, aqueles que já sabem Álgebra Linear e que fica fácil alguns exercícios, é só dar uma olhada e ver se sabem, se pensam que sabem, conseguem fazer, tentar fazer um e os outros já sabem fazer. Então, é assim, né? Aluno que tem mais dificuldade tem muito exercício para tentar conseguir preencher esses conhecimentos que estão faltando. A minha ideia é essa, tá bom? Para de compartilhar, que não estou compartilhando direito. Vou compartilhar a tela certa agora, né? Pronto. Certo? Bom, o teste, né? Alguns de vocês já viram o teste. Eu queria só dar uma passada bem rápida nesse teste que a gente fez, na prova teste aqui, né? Tem vários exercícios, certo? Claro, vocês sabem que quando você abre o teste, ele coloca as questões de forma aleatória. Então, a primeira questão para você não é a mesma primeira questão para outro aluno, etc, etc. Né? Então, aqui também a ordem das questões não está certa. Sim? Mas tem alguns exercícios que eu queria olhar com vocês. Por exemplo, esse daqui, que é um exercício mais teórico, mas você só deve precisar responder com um número, né? É bem fácil a resposta. Então, por exemplo, fala aqui, temos um espaço vetorial, temos 6 vetores nesse espaço vetorial, e W1 está gerado por V1, V2 e V3, e W2 gerado por V4, V5 e V6, sabendo que V1 e V2 são linearmente independentes, V4 e V5 são linearmente independentes. Além disso, sabemos que V1 mais V2 é igual a V3, então o fato que V1 mais V2 é igual a V3
já implica que este espaço vetorial gerado por V1, V2 e V3 é igual a espaço gerado por V1 e V2, certo? Porque V3 está gerado por eles. A gente demonstrou isso semana passada. Se um vetor é linearmente dependente dos outros, podemos eliminar ele do conjunto de geradores. Então, isso é uma coisa que, na prática, vocês fazem com números também, mas aqui é só de forma um pouco mais teórica. Nós sabemos que números representam, que elementos representam, mas são vetores que satisfazem isso, então temos este resultado aqui. A mesma coisa acontece com V4, V5 e V6. Né? Então, isto aqui é W1, que está gerado por V1, V2 e V3, que é a mesma coisa que o espaço gerado por V1 e V2. E, da mesma forma, W2, que está gerado por V4, V5 e V6, certo? Está gerado por só V4 e V5, porque V6 é combinação linear de V4 e V5. Eu podia ter colocado o número 2 vezes 3 aqui, mas tanto faz. Né? A ideia é simplesmente que V3 está gerado por V1 e V2, e V6 está gerado por V5, V4 e V5. Outra coisa, já que V1 e V2 são linearmente independentes, acaba que isto é uma base de W1. Já que V4 e V5 são linearmente independentes, isto é uma base de W2. Certo? Uma coisa que também vocês podem tirar imediatamente das informações que estão ali. E, finalmente, né, está escrito que V é soma direta de W1 e W2. Quer dizer que temos também um teorema que fala uma base de V é igual a uma base de W1 união na base de W2. Né? Ou seja, não é que toda base de V seja assim, sino que se eu tenho uma base de W1 e uma base de W2, como a soma é direta, a união das bases vai ser a base de V. Então, estes 4 elementos formam uma base de V, o que significa que a dimensão de V é 4. Então, este é um exercício simplesmente para vocês testarem os seus conhecimentos sobre a matéria e não saber fazer exercícios necessariamente. Mesmo se esses conhecimentos são úteis para fazer exercícios, mas a gente utiliza aqui só para poder responder a questão. Então, não tem muita conta para ser feita. E, claro, eu poderia pedir para demonstra que a dimensão de V é 4. Aí vocês teriam que escrever mais. Um rabisco dessa forma não é admitido, né? Tem que estar bem escrito. Mas já que a questão é só dar um número, a resposta é escrever 4 e acabou a história. Né? É claro que vocês poderiam ter escrito assim, 4. E nesse caso, o sistema teria dado errado para vocês, porque eu coloquei como resposta correta 4. Mas é claro que eu vou verificar as soluções para verificar se o sistema corrigiu corretamente e vou modificar a resposta, digamos, a pontuação errada, quando você escreveu aqui, para correto, né? Então, isso também vou fazer, né? Verificar o que vocês fizeram. E, finalmente, tem outro exercício também de escolha aqui. Temos esse espaço, tal que f de 1 igual a 0, certo? Isto aqui também, uma pessoa que está habituado com isso pode fazer de cabeça. Alguém que não, quer dizer, espaços vetoriais sobre os racionais, por exemplo, alguém que fez álgebra linear uma vez, provavelmente não sabe mexer muito bem com isso. Alguém que já fez 2 vezes, provavelmente sim. Okay? Mas então, aqui a gente utiliza aquilo que eu falei outro dia sobre anel de polinômios. Né? Você pode dividir qualquer polinômio por x menos 1. Então, vamos ter um quociente, f de x, um quociente de x, vezes x menos 1, mais um resto que é de grau menor que o grau de x menos 1. Ou seja, este resto aqui é uma constante. Então, racional, porque estamos no corpo, sobre os corpos dos racionais. Certo? Agora, f de 1 igual a 0, se a gente substitui essa condição f de 1 igual a 0 aqui, isso equivale a dizer que r tem que ser 0, porque isto vale 0 quando substituímos x por 1, e isto vale 0 quando substituímos x por 1. Então, temos que todo polinômio f de x é da forma q de x vezes x menos 1. Certo? E isso nos permite dizer, como seria, por exemplo, uma base? A gente pode pensar, bom, 1 vezes x menos 1, depois x vezes x menos 1, x quadrado vezes x menos 1, são todos elementos, funções, que a gente pode provar que são linearmente independentes, como já vimos, né, em outros casos,
quando acontece assim, certo? E, então, como o grau máximo é 3, né? Lembrem desse índice aqui, significa grau 3, polinômios de grau 3. Isto aqui é o número de todos os polinômios, né? Dimensão infinita. Mas se eu coloco um índice, estou dizendo, eu estou só procurando, estou tomando os vetores de grau 3. Então, W é um subespaço daqui, de polinômios de grau, aqui, claro, de grau 3, certo? É subespaço vetorial daqui também, certo? E um conjunto gerador seria este. A gente pode provar. Se você tem prática, você sabe que isso aqui é linearmente independente. Se você não tem prática, aí você verifica, será que eles são linearmente independentes? E você percebe que são. Então, a dimensão vai ser 3. Então isso aqui, nesses casos, já elimina alguns casos. Por exemplo, item B não vai ser solução. De novo, né? As respostas A, B, C, D não estão na mesma ordem que pode ter aparecido para vocês, porque o sistema dá respostas em ordens aleatórias, as possibilidades. Aqui temos 4 vetores, também não pode ser. Então, esta é uma possibilidade, temos um vetor, esta é outra possibilidade. Não, também não, são 4 vetores. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3. E aqui são 3. Então, só temos estas duas possibilidades. E, obviamente, que 1 avaliado em 1 não dá 0. Então, obviamente, que isso aqui não vai dar 0. Mesmo se os outros dois vetores satisfazem essa condição. Aqui temos 3 vetores que satisfazem essa condição e, de forma, por coincidência, né, resulta que são estes mesmos vetores que estão aqui. Portanto, a resposta correta neste caso seria esta. Certo? Sem ter que fazer contas, podemos eliminar 3. E claro, esta daqui também, por causa do 1, na verdade, este exercício era presente, né, de novo, porque se fosse uma prova, né? Porque claramente estes 3 vetores satisfazem esta condição. Bom, a gente teria que verificar que realmente a dimensão tem que ser 3. E já, né? E a única possibilidade de 3 vetores que estejam ali dentro é esta. Né? E essa é a resposta. E depois, claro, temos os outros exercícios, né? Já são mais manuais, né? Já são mais... A gente tem que escrever. Então, a prova também vai ser desse jeito. A minha ideia da prova é desse jeito. Ou seja, vocês têm que escrever, responder, demonstrar. Resolver isto aqui não é simplesmente fazendo conta, assim, que vocês têm que explicar que conta estão fazendo e por quê. Assim, porque vamos para encontrar, temos que isto está gerado por esses elementos, portanto, isto igual a isto, suficiente, né? Não precisa nomear o teorema que estamos utilizando, porque a gente fez muitos teoremas, não nomeou os teoremas, né? Alguns teoremas têm nome, mas a maioria não tem, ok? E outra coisa, né, em relação à prova, eu comecei a preparar, né, porque a prova tem que estar pronta para sexta-feira, e preparei uma questão já, posso inclusive já dar a dica, né? Eu não vou pedir para vocês provem que tal coisa é espaço vetorial, porque é muito extenso, né, fazer uma demonstração dessas, e eu imagino, pelo menos aqueles que já fizeram álgebra linear uma vez, sabem fazer, talvez aqueles que nunca fizeram álgebra linear, bom, eles podem praticar fazendo os exercícios da lista 1, por exemplo, para ver, provemos que isto é espaço vetorial, provemos que isto é subespaço vetorial, mas o que eu coloquei na lista é qual dos espaços dados é subespaço vetorial. Então, se você tem prática, você tem olho, só de olhar e apanhar isto vai ser subespaço, este não, etc. Né? E vai ser uma questão interessante. Eu coloquei, tipo, 8 opções de subespaços vetoriais. E vocês têm que dizer quais são, quais não. Então, só clicar. Então, uma coisa que você faz em 5 minutos, se você sabe qual é o subespaço vetorial ou não. Se você não sabe, aí você tem que tentar fazer pontos à parte e depois responder a questão. Né? Cada resposta correta vai ser 2 pontos. Isso não dá 16 pontos, sino que, na verdade, porque dessas 8 opções, 4 são subespaços vetoriais e 4 não. Né? Então, quando você responde corretamente, ganha 2 pontos. Quando você erra, você perde 2 pontos. Né? Por quê? Porque se eu não coloco para perder nada, é só você clicar nas 8 opções que você ganharia todos os pontos. Então, para isso não acontecer, e para que justamente aquele que clica em tudo não ganhe nada, então a ideia é
2 pontos para aquele que responde correto e menos 2 pontos para aquele que não. Mas são coisas usuais, né? Eu não vou colocar um espaço vetorial que utilize, por exemplo, eu posso colocar derivação e integração, né? Mas de forma simples, né? Não uma coisa muito complicada. Né? Uma integração simples, ou derivar disto, vezes isto, mais isto, esse tipo de coisas. Ok? E é isso aí. E é bem, se vocês fizeram ou fazem os exercícios sobre subespaços vetoriais, vai ser bem tranquilo responder essa questão, eu acho. Né? Talvez uma que, se vocês não olham direito, R, Q, etc., né? É só ficar olhando direito o enunciado para verificar, é subespaço, não é subespaço. Se você não tem certeza, você vai fazendo exemplinhos de elementos para ver se dá certo, se não dá certo, etc. Ok? Bom, e depois, só preparei uma questão, então só posso falar de uma questão, a dica está aí para uma das questões. Ok? Provavelmente vou colocar alguma questão que você tem que escrever um número, como aquele da dimensão, e depois, claro, também vai ter exercícios sobre que vocês têm que resolver, como aqui, né? Para eu ver como vocês fazem, para vocês também escreverem, né? Aprenderem a escrever. Provavelmente vou estar pensando em um exercício sobre transformações lineares, da mesma forma que subespaços vetoriais, ou seja, eu dou as funções e vocês falam, isto é transformação linear ou não. Se é 2 pontos. Se não é menos 2 pontos. Quer dizer, se erra, né? Se... Então, não clicar, pelo menos, não clicar em nada é 0 pontos, mas clicou em uma e é transformação linear, já ganha 2 pontos e assim vai. Ok? E o restante, talvez, como já falei, alguma outra de escrever um número. Se, na verdade, é que este conjunto não é linearmente independente. Olha, Moisés, essa questão é interessante. Quantos elementos tem B? Quando vocês vão responder uma questão, vocês não vão fazer a conta direito. Vocês olham a questão, pensam um pouco e depois tentam resolver. Quantos vetores tem este conjunto B? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 vetores. Em que espaço vetorial estamos? R4. Qual é a dimensão? 4. Então, se eu tenho mais de 4 vetores, eles são linearmente dependentes. O que quer dizer que aqui nós temos vetores que estão, que são combinações lineares de outros. Então, não é um conjunto linearmente independente. Eu quero achar uma base C de R4 que está contida em B. Temos duas formas de fazer isso aqui, né? Aquele negócio que eu falei para vocês de fazer A mais B vezes isto, mais C, mais D, mais E, mais F, mais G. E vocês têm um sistema de 4 equações com 2, 3, 4, 5, 6, 7 incógnitas. Mas são só 4 equações. O escalonamento resolve o problema e vocês, com isso, escalonando, vocês podem verificar quem depende de quem. E provavelmente vamos ter aí 4 vetores LI e os outros dependendo dos anteriores. E aí, esses 4 vetores é a base, né, que você está procurando, C, do espaço vetorial gerado por esses elementos. Vocês vão encontrar, então, 4 elementos linearmente independentes, o que significa que eles vão gerar todo R4. Por isso que B gera todo R4. Né? Já que esse espaço vetorial gerado por eles é igual ao espaço vetorial gerado pelos mesmos vetores, tirando aqueles que são dependentes dos outros. Vai restar 4 vetores no final e pronto. Ou vocês podem tentar fazer de olho e se dizer, bom, eu acho que este daqui e talvez este daqui são linearmente independentes. Você faz as contas e prova que esses 4 são linearmente independentes, você já pode dizer, bom, eles são linearmente independentes, portanto, eles formam um espaço vetorial de dimensão 4, são eles 4, né? Como estamos em R4, eles geram todo R4, o que implica que todos os outros são dependentes desses 4 vetores, sem ter que fazer aquela conta toda. Isso mesmo, Moisés. Uma forma é a que falei no início, e outra forma é você escolher os 4 vetores que vão ser linearmente independentes. Mas você tem que ter sorte, né, de que eles sejam linearmente independentes quando você faz as contas. E se você tem bom olho, você vai saber quais são esses 4 vetores. Se não, alguém que tem... eu, por exemplo, não sei.
assim, de cara, quais são linearmente independentes? Não sei, não tenho certeza. Se eu somo este mais este, me dá 3, 2, 3, 2. É bem diferente de 3, 2, 1, 0. Então, eu acho que talvez esses três primeiros são LI, talvez não. Enfim, eu colocaria este. Enfim, eu poderia testar este e este. Você vai fazer um teste. Se são linearmente independentes, você ganhou. Se não, você sabe qual eliminar e tentar colocar outro. É outra forma de fazer, né? E na hora de colocar a prova, tomamos estes 4 vetores, fazemos as contas, vemos se são linearmente independentes, portanto, isto é a explicação que eu dei agora. Então, são duas formas de responder esta questão, neste caso, né? Neste caso. Acertaria todos aqueles que não têm zeros nos vetores. Não necessariamente, né? Porque às vezes tem um zerinho aqui, resultar, ou a menos que você está falando de outra coisa, né? Não sei o que está falando. Mas a gente fez um exercício semana passada. De qualquer forma, a gente vai voltar em um exercício como este para ver o que fazer, tá? Às vezes pode acontecer, na prova, provavelmente eu vou colocar um conjunto B, tá? Mas ele não vai gerar todo o espaço vetorial. Dessa forma, mesmo se você encontra um conjunto LI, você não pode dizer que ele gere todo o espaço que você quer, porque pode ser que algum outro também seja LI. Então, aí vai dar um pouquinho mais de trabalho que neste caso. Enfim, a gente vai discutir isso na hora de fazer exercícios, tá? Vamos tentar continuar, então, avançando na matéria. Temos só 3 aulas para terminar. Vamos tentar... Às vezes, a gente consegue rápido, né? Não sei. E a gente tem mais tempo até sexta-feira para avançar, fazer exercícios. Enfim, bom. A gente falou da última vez aqui sobre as transformações lineares, as matrizes associadas às transformações lineares. Agora vamos fazer operações com transformações lineares. Se eu tenho, então, duas transformações lineares, por exemplo, S e T, ambas de U em V, eu posso fazer operações com elas. Eu posso definir uma função soma, certo? E posso definir uma função multiplicação por escalar, tá? Ou seja, S e T são aplicações lineares. Eu defino a função S mais T. O que será S mais T? Vai ser a função definida por esta relação. Ou seja, S mais T é uma função de U em V, né, que pega um vetor U aqui e calcula S de U mais T de U. Então, para cada U, para cada pequeno U, eu calculo esta imagem, que está em V, porque S de U está em V e T de U está em V. Então, isto é uma função. S mais T, então, é uma função definida dessa forma. Qual é a definição? Então, S mais T de U igual S de U mais T de U. Então, vejam aqui a diferença, né? S de U mais T de U é uma soma em V. Esta soma aqui, S mais T, não existia antes. Estamos definindo aqui agora. Se a gente não define isto que está aqui, não pode... O que é S mais T? Que está falando. Aqui agora estamos definindo. S mais T vai ser uma função. Pois, na verdade, é uma transformação linear. E, na verdade, a gente teria que provar que é uma transformação linear. Então, como provamos que isso, S mais T vai ser uma transformação linear? Tomamos, sejam vetores no espaço de partida, e lambda uma constante do corpo base, né? Temos, e aí você tem que calcular S mais T de lambda U mais V. Né? E temos que ver que seja lambda vezes S mais T de U, mais S mais T de V, e isso provaria que essa função é realmente uma transformação linear. Agora, qual que é a definição? Este é o elemento, esse daqui, e aplicamos S e T a esse elemento. Então, S de lambda U mais V, mais T lambda U mais V. Como S é uma aplicação linear, esta parte é igual a lambda vezes S de U mais S de V. Como T é uma transformação linear, isto vai ser lambda T de U mais T de V. E é claro que eu posso colocar os parênteses aqui, dizendo, eu fiz essa soma e fiz essa outra soma, e estou somando as duas coisas, né? Estamos usando as regras, que uma soma, em geral, está definida só para dois elementos. Mas, como a soma é associativa e comutativa, na verdade, porque é associativa,
a gente pode omitir os parênteses. Não importa quem somemos primeiro, o resultado sempre vai ser o mesmo. E pela comutatividade, posso reorganizar essa soma e escrever assim: lambda SDU mais lambda TDU mais SDV mais TDV. E vejam bem, aqui posso fatorar o lambda, e vamos ter lambda vezes SDU mais SDV, mais, claro, SDV, peraí, perdão, que confusão. Isso aqui já posso escrever, né? SDV mais TDV, se utilizarmos a definição da soma no sentido inverso, isso aqui é S mais TDV. E aqui também, SDU mais TD, aqui U, né? Que confusão. Tá vendo que eu às vezes eu erro e escrevo nada a ver, né? Coisa nada a ver. Agora está certo, né? Porque aqui, S de isto aqui é isto, okay? T de lambda U mais B é isto, e nós temos lambda SDU está aqui, lambda TDU está aqui, SDV está aqui, TDV está aqui, SDV e TDV estão aqui, né? Então, isto aqui é lambda vezes S mais TDU, pela definição de S mais T, isto aqui é S mais T dV. Logo, isso prova que S mais T é uma transformação linear, porque conseguimos escrever S mais T disto aqui igual a lambda vezes S mais TDU mais S mais TDU. É uma... Eu vou escrever assim só para uma transformação linear. Tá bom? Okay? E a mesma coisa para quando multiplico por um escalar. Veja, outra definição de produto por escalar. Você toma uma transformação linear e toma um elemento alfa do corpo base, né? O corpo sobre o qual estão definidos os espaços vetoriais, e defino a função alfa t. Aqui está escrito transformação linear. Né? Em princípio, definimos primeiro a função alfa t, tal que alfa t du é alfa vezes t du. De novo, uma multiplicação em v. Só que isto está definido, esta definição de alfa vezes t. Alfa vezes t não existia, né? Você não multiplica uma transformação linear comum. Agora, sim, alfa vezes t du e alfa vezes t du. Certo? A definição... Mas então nós temos agora acho que eu me perdi, né? Me distraí aí. Bom, definimos, então, alfa vezes t de 1 em v, que vale pegar um vetor u, e cuja imagem vai ser alfa vezes t de u, onde esta é a multiplicação que a gente está definindo, e esta é a multiplicação no espaço vetorial v. E provar que isso é uma transformação linear, para começar uma função, né? Para provar que é uma transformação linear, tomamos seja u e v no espaço vetorial de partida e lambda, uma constante do corpo K. Então, a gente calcula então, alfa vezes t aplicando lambda u mais v. Isto, por definição, é alfa vezes t de lambda u mais v. Isto aqui é alfa vezes t de lambda, como t é uma transformação linear. Boa tarde, Ricardo. Como isto é uma transformação linear, isto é lambda vezes t de u mais t de v. E agora, isto aqui são vetores em v, então eu posso multiplicar aqui, vamos ter alfa lambda t de u mais alfa t de v. Aqui podemos reorganizar e escrever alfa vezes lambda vezes t de u mais alfa vezes t de v. E agora utilizamos a definição de alfa vezes t, que é igual a isto. Isto aqui, o que nós temos aqui. Então, isso se transforma em lambda vezes alfa t de u mais alfa t de v. Logo, alfa t é uma transformação linear. Então, nós podemos definir
essas operações nas transformações lineares. Podemos somar transformações lineares e podemos multiplicar as transformações lineares por um escalar, que são justamente as duas operações de espaços vetoriais. Então, a questão é, então, o conjunto de transformações lineares se torna um espaço vetorial com estas operações? E a resposta é... Eu fosse bom para rolar tambores, né? Enfim, a resposta é que sim, né? Vamos denotar desta forma L de UV, o conjunto de todas as transformações lineares de U em V, e com as expressões acima, isso se torna um K espaço vetorial. É claro que a gente tem que provar, né, que é um espaço vetorial. Isso eu deixo para vocês como exercício, é provar as 8 propriedades, mas simplesmente utilizar estas propriedades aqui. Por exemplo, eu vou fazer uma, né? Por exemplo, a associatividade da soma, né? Então, vocês têm que tomar seja S, T, R aqui, né? Aplicações lineares de 1 em V. E eu quero provar S mais T mais R igual a S mais T mais R. Como fazemos isso? Né? S mais T, você não soma S mais T. Para somar S mais T, você tem que fazer isso nos elementos do espaço vetorial U. Então, o que a gente vai provar é seja umzinho no, e a gente vai provar que isto aplicado em U vai ser isto aplicado no U, é a mesma coisa. Isso para todo U. Como aqui estou dizendo seja U, um elemento de U, estou tomando um elemento aleatório. Certo? Pode ser qualquer um. Então, o que a gente fizer agora vai valer para qualquer elemento. Então, isto vai valer, esta igualdade vai valer para todo U aqui. E se vale para todo U ali, quer dizer que as duas aplicações lineares são iguais. Né? Porque tem a mesma avaliação em todos os pontos. Isso vai implicar na igualdade dessas duas funções, ou dessas duas transformações lineares. Então, provemos isso. Para provar isso, vamos avaliar em um elemento de U. Seja U, então, em U, temos, e escrevemos, né? S mais T mais R de U. O que é igual a isso? Por definição de soma, que é soma de transformações lineares, isso vai ser S mais T avaliado em U, mais R avaliado em U. Agora, de novo, usamos a definição de soma de S mais T, isto vai ser S de U mais T de U mais R de U. Certo? Agora, utilizamos a associatividade do espaço vetorial V, porque estes elementos estão em V. Então, isso vai ser S de U mais T de U mais R de U. Agora, utilizamos as definições de somas na ordem inversa, né? No sentido contrário do que fizemos antes. Isto vai ser S de U mais T de U mais R de U é T mais R de U. Agora, S de U mais T mais R de U é S mais T mais R de U. S mais T mais R de U. Logo, então, como provamos isso para todo U, temos que S mais T mais R é igual a S mais T mais R. Então, essa é a prova da associatividade. Né? A outra seria provar a comutatividade, S mais T igual a T mais S. Mas isso vai ser fácil. S mais T de U é da S de U mais T de U, que é igual a T de U mais S de U, que é igual a T mais S de U para todo U, então S mais T igual a T mais S. Então, isso vocês podem fazer como exercício. Lógico que aqueles que veem que isso é óbvio, então não precisam fazer. E aqueles que acham que é melhor, que querem praticar mais, podem praticar. A seguinte é a existência do elemento neutro. Então, definimos, vamos chamar, digamos assim, né, a função de U em V, que leva ao vetor U em 0, certo? O elemento 0. Esta é a função C, né, que é uma transformação linear. Né? Sabemos que esta função é uma aplicação linear. E aí, para todo
T, aplicação linear, provemos que 0 mais T é igual a T mais 0, certo? Mas isso é fácil, né? Porque vocês calculam 0 mais T de U é igual a 0 de U mais T de U, que é igual a 0 mais T de U, por definição da função 0, e isso é T de U, porque 0 é o elemento neutro do espaço vetorial V. E da mesma forma, T mais 0 de U é igual a T de U mais 0 de U, que é igual a T de U mais 0, que é igual a T de U. Portanto, são iguais. Logo, isso prova que 0 mais T é igual a T mais 0, por exemplo. Certo? Claro que às vezes nem é necessário dizer isto aqui, né? Como já foi provado, digamos que você provou a comutatividade antes. Então, isto é isto daqui, já implica este daqui. Então, provemos isto, né? 0 mais T igual a T mais 0 igual a. Depois, o inverso, aditivo. Então, está aqui. Acho que está aqui, né? Para cada T, o inverso de T com respeito à adição vai ser esta transformação menos T, definida por menos T de U igual a menos T de U. Vocês fazem as contas para todo o pequeno em U e vocês veem que vai dar certo. Etc, né? E todas as propriedades seguem assim do mesmo jeito. Então, a gente consegue provar, isso acho que eu deixo por conta de vocês, que esse conjunto aí é um espaço vetorial sobre o corpo. Bom? E o interessante, né? Agora, se alguém quiser que eu faça a demonstração inteira, a gente faz. Mas eu acho que não é necessário, porque tudo a mesma coisa. Seja um U aqui e vocês vão ir aplicando as propriedades, as definições desse mais U de tal, lambda de U de tal. É só ir trocando as coisas de lugar usando as regras conhecidas. Ok? Agora, dados dois espaços vetoriais de dimensões M e N, o resultado anterior nos diz que isto é um espaço vetorial, né? Então, tem dimensão, quer dizer, no princípio eu teria que ter dimensão, e a dimensão é M vezes. Isso sim, acho que é interessante provar. Para provar isso, a gente precisa escolher bases para U e para V. E definir transformações lineares para cada par de elementos de um elemento da base de U com um elemento da base B, e a gente vai achar M vezes N elementos. Provamos que eles são linearmente independentes no espaço vetorial de transformações lineares, e etc. E a gente consegue provar que isso é igual a M vezes N. Agora, isso aí eu acho que já é mais interessante fazer. Então, a gente começa dizendo, seja, por exemplo, B, que seja o 1, vamos chamar de A, né? Só para mudar, sempre começamos com a letra B e discriminamos a letra A, sem razão nenhuma, aparentemente. Digamos, dimensões M e N. Então, M é a dimensão de U, então aqui vamos ter M. E base de U. E B, né? V1 até Vn, base de V. Certo? Lembrem que uma transformação linear está unicamente determinada pela imagem nos elementos da base. Então, no lugar de escrever a transformação linear inteira, simplesmente dizemos o que ela faz nos vetores da base. Então, para I no conjunto de 1 até M, e J de 1 até N, definimos a transformação linear, vamos chamar de T, né? T índice IJ, aqui.
definida por T e J de U índice K igual delta I K vezes VJ. Para todo K entre 1 e até M. Então, em outras palavras, o que acabei de escrever aqui? Bom, eu defini T, índice e J. I e J estão fixos. T, índice e J tem que ser uma transformação linear. Como podemos definir a transformação linear? Pela imagem nos vetores da base. Qual é a base? Esse daqui. Então, defino nos vetores da base o índice K. K variando de 1 até N. Então, aqui estou definindo a imagem de todos os elementos da base. Isso determina uma transformação linear de forma única. Então, nós temos T índice J é uma transformação linear unicamente com essa definição. Mas o que significa essa definição? Lembrando que esta delta IK é o delta de Kronecker, né? Isso delta IK quer dizer que é igual a... É um número, né? Que é 0, se I é diferente de K, e é 1, se I igual a K. O que significa que T índice IJ de U1, por exemplo, vale, aqui é delta índice IK. Então, você compara o índice I com o índice K. Compara o índice I com o índice 1. Então, isso vai dar 0. 0, claro, se I for diferente de 1. Né? I diferente de 1. Né? Vamos para aqueles que talvez não está muito claro, a gente vai definir T1J, por exemplo. T1J de U1 vai ser VJ. Depois, T1J de U2 vai ser 0, porque agora 1 é diferente de 2, etc. Né? Até chegar em TMJ de... Perdão, MJ. 1J, né? Estou definindo T1J. T1J de UM igual a 0. Essa é uma transformação linear. Né? Outra, T2J. Veja, aqui já, isto aqui me definiu já N transformações lineares. Para cada J é uma transformação diferente. Muda esta imagem aqui no primeiro vetor. Agora, T2J de U1 vai ser 0. Por quê? Porque 2 é diferente de 1. Depois, T2J de U2, aí já não é 0. Delta 2 é 1. Então, o resultado é VJ. E assim por diante, né? Para os outros, T2J de UM, etc., até você chegar na última aplicação, nas últimas N aplicações, né? TMJ de U1 é 0, TMJ de U2 é 0, e assim por diante, só que na última, né? TMJ de UM é VJ. Por quê? Justamente de onde é que a gente se inspira para chegar nessas M vezes N transformações lineares? São M vezes N transformações lineares que nós temos aqui. Né? Para, por exemplo, índice com J já me definiu aqui eu tenho N transformações lineares diferentes. Aqui outras N, outras N, outras N. E aqui nas últimas N transformações lineares temos M vezes N transformações lineares. Isso está inspirado de que se você pega a matriz associada à transformação linear, cada uma dessas transformações lineares, em relação a essas bases dadas, os elementos são assim, né? 0, 0, 0, 0, 1 em algum lugar e o resto tudo 0. Aqui é linha I e aqui coluna J. Eu acho. Será? Não. Por exemplo, T, a matriz, vamos definir. O que seria a matriz de T e J nessas duas bases, né? Nas bases A e B. Então, primeiro, a imagem do vetor. Então, aqui, acho que aqui é I e aqui é J. Por exemplo, a imagem do vetor UI
tem que estar nesta coluna em função dos vetores VJ. Isso. Isso mesmo. E aqui, e na coluna J na linha, na verdade. Essa é a transformação linear. A matriz associada a J. Então, nas MVCN possíveis locais, me dá todas estas transformações lineares. Tá bom? Ok, então definimos as nossas transformações lineares desta forma. E agora a gente prova que este conjunto TJ é uma base do conjunto de aplicações lineares. Ou seja, primeiro que são linearmente independentes. Não é exatamente matriz diagonal, né? Porque na coluna I e um na coluna J. Por exemplo, se eu tomasse n igual a 2 e n igual a 2, estaria pegando este daqui, depois este daqui, depois este daqui e finalmente este daqui. Então, em uma posição e 0 nas outras posições. Estas são, claro, as matrizes associadas às transformações lineares nas duas bases. Okay? E, claro, o fato de que essas são as matrizes associadas, isso me vai dar, vejam, né, a independência linear, porque uma matriz qualquer desta forma, que vai ser A vezes o primeiro, B vezes mais B vezes o segundo, mais C vezes o terceiro, mais D vezes o último. Vou conseguir escrever toda a transformação linear como combinação linear dessas aí. E para finalizar, se uma combinação disso dá 0, porque isso tem que ser 0, 0, 0, 0, 0, então os coeficientes são todos zeros, são, portanto, linearmente independentes. Porque a gente sabe também, se a gente tomar o conjunto de matrizes, esse é um conjunto linearmente de matrizes linearmente independentes. Então vai dar certo. Só que a gente está trabalhando com transformações lineares, não com a matriz associada à transformação linear. Certo? Então a gente vai provar isso de novo, porque a gente... Bom, vocês já fizeram para matrizes. Agora é só fazer isso para transformações lineares, quando a gente escreve isso de uma forma um pouquinho mais abstrata. Okay? Então, isto aqui, o significado disso que eu escrevi na folha ao lado. Né? Vamos provar que gera. Então, vamos tomar seja T, aqui uma transformação linear. Ok? Então, existem A e J, né? A e J em K, com I de 1 até M, e J de 1 até N, tais que T de UI igual a somatória. Estou começando a pensar aqui porque a gente gosta, né, de colocar I na linha e J na coluna e não ao revés, que eu fiz. Então a gente teria que trocar tudo o IJ aqui. Por quê? Deixa aqui, vamos ver o que aparece, né? Eu sempre faço confusão com linhas e colunas, de qualquer forma, para escrever transformações lineares. Tenho que ficar pensando para ver como é. Então, isto aqui é somatória de J igual a 1 até N. Então, dada uma transformação linear, ela está unicamente determinada pela imagem nos vetores da base. Então, eu vou colocar T de UI. Isso. T do I. Aqui vamos colocar, então, A, I, J, V, J. Certo? Então, T de UI é uma combinação linear dos vetores VJ. Então, os A e J estão unicamente determinados por esta relação. Né? Então, seja T na transformação linear, está escrito T de UI é igual a isso. Né? Para I de 1 até N. Né? Dessa forma que está definida a minha transformação linear. Então, provemos que T nada mais é que a somatória de A e J de I J. Aqui seria a somatória dupla, né? De I igual a 1 até M, de J igual a 1 até M.
provemos isso. Provemos T igual a isso. Né? Vamos tentar provar essa igualdade. Eu acho que vai ser essa igualdade, né? Qualquer coisa, se não dá certo, a gente só trocar os índices de lugar que vai dar certo. Tá? Agora, verificar que duas transformações... Isto aqui é uma transformação linear, né? Agora já sabemos, posso somar transformações lineares que me dá transformação linear, posso multiplicar uma constante por uma transformação linear que me dá uma transformação linear. Então, isto aqui já acabamos de definir, quer dizer, acabamos de definir somas de transformações lineares e produto escalar por uma transformação linear. Verificar que essas duas transformações são iguais significa verificar, claro, são iguais em todo o vetor do espaço U, ou verificar que vale para uma base de U. Então, agora temos que trocar o índice K para K de 1 até M. Temos, e a gente vai calcular somatória de I igual a 1 até M, de somatória de I igual a 1 até N, de A e J, T e J, tudo isso em um índice K. Certo? E tem que, o resultado que eu tenho que ter é isso daqui, né? Tem que dar igual a T de UK. E isso vai valer para todo o K, portanto, irá valer para todo elemento da base e, portanto, as duas transformações são iguais e isso será verdade. Certo? Então, vamos calcular isso aí. Agora, utilizamos a definição da transformação linear. Certo? Um minuto. Vamos utilizar a definição de transformação linear. Isto aqui é igual. Aplicando várias vezes, né? Esta definição disto aqui dentro, vai ser somatória de I igual a 1 até M, de somatória de I igual a 1 até N, de A e J, T e J, de UK. Certo? Ok. J aqui, aqui era J. Né? I igual a 1 até M, J igual a 1 até N. Agora, vamos usar a definição de T e JUK como a gente fez aqui. Né? Então, desta forma. Mas, se vocês percebem, isto aqui é exatamente o que a gente escreveu aqui. A gente se facilita a vida se escrever este delta, né? Então, a ideia é, quando este é igual a K, o resultado é VJ. Né? Ou seja, em outras palavras, T e J de UK é igual a 0 se I é diferente de K, e VJ se I igual a K. Certo? Isso. A gente, I e J aqui estão fixos para definir esta transformação linear, está definido em todos os vetores UK. UK igual a 1 até M. Né? Então, a gente pode utilizar isso. T e J de UK é igual a quê? Isso aqui vai ser VJ quando I vale K. Quando I vale K. Então, isto vai ser igual a somatória de J igual a 1 até M, porque I vai ser 1, 2, 3, 4. Quando vale K, é que não é zero. Então, nos outros casos é zero, então a gente não escreve. Aqui vai ficar A índice, quando I vale K, KJ de VJ. Certo? Acaba sendo isso. Agora, comparemos com esta definição, né? TDUI. Para que seja mais fácil de comparar, aqui eu vou trocar o índice I por K. Então, troquei o índice I por K. Troquei o índice I por K. T de UK é somatória de J igual a 1 até N. Aqui é NK. De J igual a 1 até N, de AKJ VJ. E exatamente isto é o que nós queríamos, né? Isto aqui, exatamente T de UK. Troquei de cores, né? Eu queria continuar com laranja, mas tudo bem. Certo? Então, o que acabamos de provar? Que esta somatória aplicada em UK é igual a T de UK. Ou seja, isto vale. Por quê? Porque provamos para todo elemento da base, né?
Se são iguais para todo elemento da base, a gente já provou que uma transformação linear está unicamente determinada pela imagem dos elementos da base. Então, não precisa provar isso para todo o vetor, basta provar para os elementos da base. Logo, nós temos somatória de I igual a 1 até n, de somatória de J igual a 1 até n, de A i J, T i J, A i J, T i J e T. Ou seja, este espaço vetorial está gerado por esse conjunto, por o conjunto formado pelos elementos T e J, tal que I varia de 1 até n e J varia de 1 até n. Certo? Só essa continha aqui, essa linha, né? Só uma linha já provou que o espaço vetorial ele está gerado por essas transformações lineares T e J. Okay? Agora, resta provar que essas transformações lineares são linearmente independentes. Ou seja, eu vou escrever uma combinação linear delas é igual com zero. E daí verificar que todos os AIJ são zeros. Isso vamos fazer usando não sei se queria escrever alguma coisa. Podem perguntar, me interromper em qualquer momento, não tem problema. Tá? Ok. Agora temos que provar que são LI. Temos espaço, olha só, que maravilha. Provemos então que são isso, LI. Então, para I de 1 até M e J de 1 até N, sejam os A e J em K, tais que está muito feia a frase, né? Para isto sejam talvez isto aqui, botando no início, sejam A e J em K para I em J em tal, tais que esta somatória de I igual a 1 até M, de J igual a 1 até N, de A e J, T e J, A e J, T e J, é zero. A aplicação linear, sim. Né? Então, vamos avaliar isso em todos os elementos da base, de U1 até UM. Né? Então, para K, vamos chamar de K, de 1 até M, temos somatória de I igual a 1 até M, de somatória de J igual a 1 até N, de A i J, T i J, de UK igual. Isto é zero, né? Esta conta a gente acabou de fazer aqui em cima, né? Vejam aqui. A gente fez esta conta. Pegamos o K, esta somatória me dá isto. Somatória de J igual a 1 até N de AKJVJ. Isto aqui é somatória de J igual a 1 até N de AKJVJ. Podemos refazer, né? De novo, quando I é igual a K, que isto aqui vai se diferente de zero, então todo o restante se anula. Então, esta somatória se transforma só em fazer I igual a K aqui, nesta soma. E aqui, isto substituído por VJ, que é o que acontece aqui. Né? Okay? Então, temos isso. Agora, como este conjunto dos VJs, né, V1 até Vn e LI, então, bom, eu tenho uma combinação linear deles que é igual a zero. Portanto, os coeficientes são zeros. Então, A, KJ é zero para todo J. V1 até N. Para esse K fixo, né? Mas a gente escolheu K fixo, qualquer um entre 1 até N. Para K igual a 1 vai dar certo, para K igual a 2, etc, etc. Então, todos os AKJ são zeros. Então, todos os AIJ são zeros, no final das contas. Né?
vamos só fazendo linha por linha, por coluna, não sei como que a gente escreve os acajotas. Logo, este conjunto T e J, com I variando de 1 até M, e J variando de 1 até N, é LI. É LI. E, portanto, é base deste espaço P3. Ou seja, dadas as bases de U e de V, a gente construi uma base para o conjunto de transformações lineares, para o espaço vetorial. Logo, isso prova que nós teríamos que a dimensão sobre K de aqui é o número deste tipo de vetores. Se varia de 1 até M, J de 1 até M, até N, isso aqui é igual a M vezes, que é o que nós queríamos demonstrar. A dimensão, então, desse espaço vetorial é M vezes N. E aqui eu escrevi BU, BV, né? Esta base eu chamei de A, esta base eu chamei de B, e aqui vai ser uma base possível, né? Então, isso o que quer dizer? Que as notações do teorema anterior mostram que as coordenadas de um operador T qualquer, com relação a essa base que a gente construiu, depende das bases de U e de V, né? E essas coordenadas são exatamente os coeficientes que aparecem na matriz T, a matriz de T em relação às bases de U e de V. Certo? Ou seja, vejam bem aqui. Quando a gente definiu justamente, quando definimos o T, né, T de UK, me dá isto. O que significa justamente o que estou escrevendo aqui? T nas bases A e B é igual a KJ, então de UK. Então, para K igual a 1, estou aqui na primeira coluna. A1, 1, A1, 2. Eu troquei os índices de lugar e acaba que os índices aqui estão também A1N trocados. A ideia era o N na primeira coordenada, esta segunda coordenada está na primeira. Enfim, esta imagem, isso aqui T de U1. Depois T de U2, etc, 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 até T de UM, aqui na última coordenada. Certo? Isso T na base AB. Ou seja, os coeficientes que aparecem nesta matriz, que são aqui, são as coordenadas, né? São as coordenadas na base formadas pelos T e J. Estes A e J são os coeficientes destes daqui, que são os elementos da matriz aqui associados. É o que está dizendo aqui embaixo. As coordenadas, lembrem que são as coordenadas. Quando eu escrevo um vetor U em função de uma base, os coeficientes são as coordenadas naquela base. Então, a gente construiu uma base das transformações lineares e os coeficientes dessas coordenadas naquela base são exatamente os coeficientes desta matriz, né? Onde aqui a notação mudou um pouquinho das bases. E então, poderíamos ter demonstrado o teorema anterior dizendo que aqui eu tenho um isomorfismo de aplicações lineares com matrizes, dada por isso aqui. Mas justamente a gente já provou, né, que, na verdade, já provou que aqui nós temos uma objeção. Para cada transformação linear, está associada a uma matriz. Agora estamos denotando nas bases de U e de B. A gente já provou isso também, em coordenadas, né? Para cada transformação linear, temos uma matriz associada e cada matriz corresponde a uma transformação dada de forma única. Então, isto aqui, esta função f, é uma função. Mas a gente pode provar que é um isomorfismo, na verdade. Ou seja, na verdade, uma transformação linear, no sentido de que eu posso pegar, se eu tomo T e S aqui, e lambda no corpo K, eu posso provar que, então, esta função f, né, f de T
mais lambda S é igual a f de t mais lambda f de s. O que significa esta igualdade? Significa que f é a matriz nas bases BU e BB, vai ser igual a matriz de T nas bases BU e BB, mais lambda vezes a matriz da DS nas bases BU e BB. Então, a gente pode provar isso. Aí eu precisaria de os AIJs, DIJs, definir as matrizes e provar essas igualdades das outras. Mas é fácil, né? Parecido com o que está em cima. Podemos deixar inclusive como exercício para vocês verificarem isso. Que vai dar certo. Então, esta equivalência é, na verdade, um isomorfismo, ou seja, uma transformação linear de uma para outra que é bijetora. E, claro, esse isomorfismo depende das bases escolhidas do UDB. Se eu escolho outras bases, o isomorfismo vai ser diferente. E vamos deixar, vamos mudar agora de assunto um pouquinho e definir operador linear. Um operador linear é simplesmente uma transformação de um espaço vetorial nele mesmo. Ou seja, uma transformação linear de um espaço vetorial nele mesmo a gente chama de operador linear. Quando estamos falando de operador linear de um espaço vetorial, então estamos falando de uma transformação linear de um espaço nele mesmo. O interessante, né, que quando temos isso, a gente pode fazer composta de transformações lineares. E a gente denota essa composta como T quadrado. Podemos fazer uma composta tripla. Isso denota etc. Certo? Então, na verdade, a gente pode avaliar podemos definir, acho que não coloquei aqui, podemos avaliar um polinômio, vamos chamar de P, aqui, né? Em uma transformação linear, em um operador linear. Ok? Como fazemos isso? Então, a gente define se P, por exemplo, fosse igual a P de x, né? Se P de x for igual a n xn mais, etc., a 1x mais a 0, então, a gente define P de t como sendo a n, a transformação linear na potência n, mais, etc., a 1 vezes t, onde esta soma é soma no espaço vetorial de transformações lineares, né? Mas aqui eu não posso escrever a zero, né? T potência zero, a gente assume ser a identidade. Né? A identidade de U, né? Do espaço vetorial. Então, a gente define PDT dessa forma. Então, se você quer avaliar a gente, PDT em um vetor V ou em um vetor U, né? Você vai ter a N, T potência N de U, que significa T de T de T de U várias vezes, mais a 1 de T de U, mais a 0 vezes identidade de U. Identidade de U avaliado no. Aqui é espaço vetorial. Que dá o Uzinho, né? Então, a gente pode avaliar PDT dessa forma. E podemos provar que se você tem dois polinômios, você pode provar que, na verdade, P mais Q avaliado em T igual a P de T mais Q de T. E ainda podemos provar que P vezes Q avaliado em T é igual a P de T composto com Q de T. Aqui é composição de funções, né? Porque P de T é uma transformação linear, Q de T outra transformação linear de 1 em 1. A gente pode provar esse resultado. E é legal esse resultado porque podemos combinar isso com as propriedades de polinômios, com o algoritmo da divisão, para verificar certas propriedades. Isso aqui eu vou deixar ainda como exercício. A soma é fácil.
O produto, eu agora de cabeça não sei se é fácil ou não. Se não for, a gente prova isso na hora dessas, tá bom? Na hora dessas, quer dizer, talvez mais tarde, quando a gente precisar. No momento que a gente precisa. Por momento a gente não precisa. Ok? Bom, continuamos, então. Essa é a definição de operador linear. E outra definição importante, operadores lineares a gente vai voltar nesse assunto mais tarde, então provavelmente vamos voltar nestas coisas também mais tarde, talvez quando a gente esteja falando de autovalores, autovetores, assim. Por enquanto a gente deixa quieto esse assunto e voltamos para funcional linear. Se eu tenho um espaço vetorial V, lembrem que K pode ser visto como um K espaço vetorial também. Então, uma transformação linear de V em K é o que chamamos de funcional linear. Ou seja, e a gente então pode pegar o conjunto de todas as transformações lineares de V em K. Vamos denotar esse conjunto assim. Isto se chama o que chamamos de espaço dual de V. Tá bom? Então, uma coisa importante é que um funcional linear não nulo, f de V em K, sempre vai ser sobrejetor. Tá? Porque, por exemplo, toma um vetor em V, se ele é não nulo, existe um vetor V, tal que f de V vai ser um lambda aqui diferente de zero, né? E para qualquer beta em K, mesmo sendo zero, não preciso colocar aqui diferente. O beta é igual a f de beta vezes lambda menos 1 vezes de V. Aqui o parênteses está errado também. Né? Calcula f de beta lambda menos 1 de V. Isso aqui é beta lambda menos 1 de f de V. F de V é lambda. A gente escolheu um V, tal que está acostumado em diferente zero, né? Que vai dar V. Ou seja, a transformação linear é sobrejetora. Em outras palavras, eu tenho, por exemplo, pelo teorema da dimensão, tenho a dimensão de V, o espaço vetorial é igual à dimensão do núcleo do funcional linear, que é uma transformação linear, mais dimensão da imagem. Mas a dimensão da imagem sempre é 1. Sim? Por quê? Porque estamos indo em K e é sobrejetor, e K, como K espaço vetorial, tem dimensão 1, porque tem só uma coordenada. Né? Então, a dimensão do núcleo é 1 a menos que a dimensão do espaço vetorial. Então, por isso que aqui também fala, quando que o funcional linear vai ser injetor? Quando o núcleo é zero, né? Quando esta dimensão é zero, portanto, a dimensão de V tem que ser 1. E nesse caso, teríamos um isomorfismo. Para ter um isomorfismo, V tem que ser K praticamente, né? Okay? Vamos ver exemplos de funcionais lineares. Por exemplo, se eu tomo V igual a K de X, alfa um elemento de K, eu defino a função f índice alfa, certo? Que vai de V em K, V para qualquer polinômio, f alfa de P igual a P de alfa. Isso é um funcional linear. Por quê? Vamos, sejam P e Q, digamos, elementos em K de X, e lambda um elemento de K. Então, F alfa de P mais de lambda P mais Q igual a lambda P mais Q avaliado em alfa. Então, se estou avaliando em alfa um polinômio, avaliar lambda P de alfa mais Q de alfa, certo? E isto aqui, lambda P de alfa é a definição de f índice alfa de P, e Q de alfa é a definição de f índice alfa de Q. Então, f índice alfa é linear. Podemos, então, definir, por exemplo, funcionais lineares no anel de polinômios, que é simplesmente a variação em algum ponto qualquer do ponto. Então, esses são funcionais lineares. Por exemplo, a função traço de V em K,
dado por o traço desta matriz e esta somatória, a somatória da diagonal. Também é um funcional linear. Né? Isso vocês sabem de... Ia falar de álgebra linear, né? Estamos fazendo álgebra. Vocês sabem de matriz. Quando vocês estudam matrizes, temos isso. Então, por exemplo, se eu tenho A e J e B e J matrizes, N por N, ou seja, I e J variam de N, variam de 1 até N, certo? Então, escrever A e J assim, estou dizendo A1, 1, A1, 2, papapá, né? Então, simplificar a anotação, escrevemos assim. E lambda em K. Então, qual que é o traço de lambda vezes A e J mais B e J? Então, multiplicar lambda por uma matriz é multiplicar lambda em todos os elementos da matriz. Isto aqui, então, lambda A e J mais B e J em todas as coordenadas. Agora, somar duas matrizes é somar os elementos em cada coordenada específica. Isto vai ser o traço de lambda A e J mais B e J. Isso na coordenada J. E o traço disso é somatório na diagonal. Né? De I igual a 1 até N de lambda A e I mais B e I. E agora utilizamos as propriedades de soma. Isto é soma de somatório de igual. Primeiro, soma disto, né? Soma disto, mais soma disto. Depois, na primeira soma, o lambda sai para fora. Então, fatoramos. E nós temos este resultado. E a primeira soma é o traço da matriz A e J. E o segundo resultado é o traço da matriz B e J. Logo, a função traço é linear. E, na verdade, é um funcional linear. Por quê? Porque sua imagem está no corpo base. Então, esse é outro exemplo de funcional linear. E como falamos antes, este espaço vetorial das transformações lineares de Q, V em K, que são os funcionais lineares, vai ser chamado de espaço dual de V e vai ser notado por V. A dual significa porque existe uma dualidade, no sentido de que uma coisa no espaço se transforma em outra nesse outro espaço e vice-versa. Essa é a dualidade, e são coisas que vamos ir demonstrando a seguir, nas próximas aulas. Provavelmente, falta bastante aqui, né? Então, por exemplo, como a dimensão de K é 1, o primeiro resultado que nós temos, quando a dimensão do espaço vetorial V é finito, estas duas dimensões são iguais. Então, por quê? Porque isso aqui é transformação linear de V em K, né? Certo? E se a dimensão de V é finita, então a dimensão disto aqui é igual ao produto das dimensões, né? Dimensão de V vezes dimensão de K, vai ser a dimensão de V. Vamos ver também que a gente não pode fazer a mesma coisa em dimensão infinita. Em dimensão infinita vamos ter um problema, mas em dimensão finita nós temos que estes dois espaços têm a mesma dimensão. Tá? E, claro, quem estuda enumerabilidade, certo? Quem estuda esses problemas de conjuntos enumeráveis, não enumeráveis, é interessante ver o que acontece com as bases de V e do dual. Bom, a gente pode construir também uma base do espaço vetorial dual, do mesmo jeito que a gente fez lá em cima, né, para provar que o conjunto de transformações lineares tinha a dimensão m vezes c. E a mesma base, só que dessa vez a gente fixa a base de K, só tem um vetor, né? Que seria o vetor 1, a base mais simples. K está gerado por 1, e 1 vai ser a base. E a partir do que a gente fez lá em cima, a gente construi aqui uma base para o espaço vetorial dual. E aqui a gente chama de base dual da base dada. Então, suponha que eu tenho V um espaço vetorial de dimensão finita, com uma base dada, né, V1 até Vn, e vamos construir uma base, então, do dual. A ideia, então, vamos definir um FI, que está definido assim, né? FI de VJ igual a delta J. Exatamente o que fizemos lá em cima, tá vendo? Você lembra? A gente tinha definido FI de UK igual a delta I K de VJ. Uma coisa assim, certo? É o que nós tínhamos feito. Só que
Aqui, o espaço vetorial desligado só tem um elemento, então sempre vai ser visto 1, vai ser delta ij, tipo assim. E, claro, aqui a base está denotada por V, e a segunda coordenada está denotada por J. É exatamente, então, a mesma base que a gente escreveu antes. Então, definimos FI, como falamos naquela demonstração. Para definir FI, basta definir a transformação linear nos elementos da base. Então, a gente define FI de BJ igual a delta IJ para todo J de 1 até N. E com isso nós temos N funcionais lineares aqui dentro. E como é exatamente a mesma base que está lá em cima, é uma base, né? Aqui podemos ver pelo demonstrado sobre as transformações lineares T e J, conjunto F1 até Fn, é base deste espaço vetorial. Certo? A gente pode refazer para uma coordenada no espaço vetorial desligado, então é bem mais simples, né? Por exemplo, se eu mover um vetor no espaço vetorial de partida, de V em K, né? Então, Fi de V é alfa I, né? Porque se você avalia Fi de V, isto vale 0, quer dizer, Fi esta somatória, né? De alfa J VJ, igual à somatória de alfa J de Fi de VJ, e isso só vale 1 quando I igual a J, verdade? Alfa I. O J varia de 1 até N, então quando o J vale I, vai dar alfa. Então nós temos Fi de V e alfa I, e a gente pode reescrever esses coeficientes alfa J como Fj de V. Então, a imagem destes funcionários lineares, né, neste vetor V, me dá justamente as coordenadas na base de J. É isso que estamos dizendo aqui. Este conjunto vai ser chamado de base dual da base assim. E satisfaz esta condição bem interessante. Né? Então, você tem V1 até Vn, construímos F1 até Fn a partir destes vetores aqui, e qualquer vetor vai se escrever desta forma. J de V vezes Vj de J igual a 1. Ou seja, a imagem por estas funcionais lineares são as coordenadas do vetor V nesta base. E esta base, então, esta base é chamada de base dual. Esta aqui é a base dual da base que nós tínhamos aqui antes. Mas nós temos. Então, a demonstração de que realmente isto aqui é uma base, não vou fazer de novo, a gente já fez com os T e J. Né? Para aqueles que justamente gostariam de praticar mais, podem fazer por conta própria, que isso realmente vai dar uma base, mas a demonstração é exatamente igual à que está lá em cima, só que com uma única coordenada na imagem, no lugar de N. E aqui nós temos, vamos ver, o que diz o teorema. O teorema diz mais ou menos, resume o que a gente falou lá em cima. Né? Se vê um espaço vetorial de dimensão finita, e escolhemos uma base aqui. Então, existe uma única base de estrela que satisfaz esta condição. Né? Na verdade, existe um único conjunto de FIs que satisfaz esta condição, pela definição de transformação linear. Né? E vai ser uma base, pelo que fizemos lá em cima. E, além disso, o vetor V se escreve assim, e qualquer funcional linear também se escreve assim. Né? Qualquer funcional linear vai ser uma combinação linear dos FIs, avaliando F nos vetores da base. Essa é a dualidade. Veja, na primeira dualidade que nós temos aqui, né? Os FVIs são as coordenadas na base FI. E como são calculados? Avaliando o funcional linear em os limites da base. E para um vetor V, como encontramos as coordenadas na base V? Avaliando os funcionais lineares nesse vetor V. É a mesma coisa, só que dual. Tá vendo? Essa é uma primeira dualidade entre ambas coisas.
Vamos provar. Deixa eu ver se temos mais alguma coisa para fazer. Ah, temos. Vamos provar. Se, obviamente que seja B estrela este conjunto, F1 a Fn, veja que os funcionais lineares estão unicamente determinados pela imagem nos vetores da base, né? Logo, este F1 a Fn são únicos, satisfazendo o quê? Satisfazendo isso, né? Fi de Vj igual a delta Ij para Ij de 1 a Tn. Certo? Porque se vocês conhecem as imagens na base, isso determina de forma única cada um dessas transformações lineares. Fi de J mesmo, temos aqui. Fi de J igual a delta Ij. Isso. Tá? Então, eles são unicamente determinados. E pela prova feita antes, né, sobre este conjunto dos TIJs, lembra, né, dos TIJ ser base, temos que B asterisco é base do dual. Então, é a mesma demonstração, já fizemos isso. Então, nós temos isso, né? Então, a afirmação inicial está lá, né? Isto aqui é base, e só temos que provar essas duas coisas. Na verdade, a primeira já provamos, né? Aqui. Provamos isto. Vamos fazer de novo. Ou seja, V, um vetor somatório de A, J, VJ, DJ igual a 1 tem. Certo? Então, FI dV, isto aqui é um elemento dV, com, claro, A1 até AN elementos suportáveis. Temos, FI dV vai ser FI desta somatória de J igual a 1 até N de AJ VJ, que é igual, então, à somatória de AJ FI de VJ, de J igual a 1 até N. Então, como já falamos, por definição dos FIs, FI de VJ é zero, a menos que J seja I. Então, isso só vai sobrar aí, FI de VI, que é o AI, porque FI de VI é 1. Logo, V é exatamente a soma que estamos falando. VJ igual a 1 até N de o AJ é FJ dV vezes VJ. Então, se a gente sabe qual que é a base dual, encontrar as coordenadas de um vetor qualquer é só avaliar na base dual. Pronto. Isso aí. Isso é interessante. Né? Agora, nos falta esta outra prova. Vamos provar isso. Também é similar. Né? Então, como seja F um elemento de dual, como B é base, existem, vamos chamar de B1 até Bn em K, tais que F é a mesma coisa que essa somatória, né? AJ, FJ. Então, os FJ são os funcionais lineares. Então,
para todo, para todo I de 1 até N, temos. Então, serem iguais significa que eles são iguais em todos os vetores de B. Vamos avaliar somente nos vetores da base. Né? F de VI vai ser igual à somatória de AJ. Somatória de AJ. Isto aqui é DJ igual a 1 até N. Né? DJ igual a 1 até N. E AJ, FJ de VI. Certo? Só que FJ de VI vale quanto? Isso aqui é assim, né? Né? Só que, pela definição de soma de transformações lineares, isso é a mesma coisa que a J, F, J de VI. E FJ de VI vale 0, a menos que J seja I. Então, isso só vai valer AI, FI de VI, que vale 1, ou seja, AI. VI, né? Aí. Né? Que os AIs eu utilizei para a base, né? Os BI estou usando para a base dual. Então, aqui são Bs. Perdão. B e B. Misturando. Pronto, veio. Logo, e nós temos então. Opa, minha tela não mexe. Logo, F vai ser igual a somatória de J igual a 1 até N. E o BJ, BI vale F de BI, então BJ é F de BJ vezes FJ. Que era o que nós queríamos demonstrar. Agora está mexendo. Não estava mexendo, por isso que não consegui descer. Tá bom? Então, temos este resultado justamente sobre uma base e a base dual. E aqui nós temos essa definição, né? Aqui eu falei toda hora, né? Esta base, que está definida assim, acima, é chamada de base dual de B. Então, as relações entre essas bases nos dizem que, justamente, se eu pego um vetor, F1 de B até Fn de B são as coordenadas do vetor B na base B, e ao mesmo tempo, para um F no dual, F de B1 até F de Bn, a avaliação de F nos vetores da base, são as coordenadas na base dual. Essa é uma dualidade entre ambas bases. Então, o primeiro ponto de por que a gente chama de espaço dual e base dual. Aqui temos uma pequena observação. Eu sei que acabou. Não acabou. Temos 2 minutos. Mas a gente começou tarde também. Eu fiquei. Atrasei um pouquinho, né? Bom, como vimos, né? Se vê um espaço vetorial de dimensão finita, a gente construiu uma base ordenada, que é a base dual, aqui, certo? Eles têm a mesma dimensão. Mas o que acontece se V tem dimensão infinita? Suponha que V vai ter uma base assim, né? VI, este conjunto de índices pode ser um conjunto infinito. Também podemos construir um conjunto assim, da que FI de VJ é delta IJ. Né? Para toda transformação linear, ela está unicamente determinada pela imagem nos vetores da base. Pegamos os vetores da base e calculamos. Dá 1 quando I é J e dá 0 caso contrário. Isso me vai definir um conjunto no dual. Podemos provar que esse conjunto é linearmente independente, mesmo se o conjunto for infinito, mas não vai ser uma base. Né? Isso é para quem está interessado em conjuntos enumeráveis. Né? Por exemplo, uma base de R de X é isso daqui. A gente pode definir os FIs, né, como sendo FI de X potência J é igual a delta IJ. Isso define os funcionais lineares, certo? Mas eu posso provar que temos funções que não estão geradas por esses elementos.
Vamos provar que isso não pode ser base. Eu vou construir, na verdade, um conjunto linearmente independente que não é enumerável. Como que eu faço isso? Toma alfa real. Aqui estou luz porque não nulo. Tudo bem. Alfa real, não nulo. E vamos considerar o funcional lineal, né, f índice alfa, que avaliado em periodismo era p de alfa. Como vimos lá em cima, isso é um funcional lineal, né, para polinômios. Se f alfa, se este f alfa pertencesse ao subespaço gerado por B asterisco, este B estelar está aqui, eu poderia escrever F alfa como uma somatória de lambda e Fi. Né? Ou seja, se isto fosse base, eu vou provar que esta base daqui não é base. Quer dizer, este conjunto aqui não é base. Se isso fosse base, qualquer funcional lineal poderia ser escrito como combinação linear desses vetores, né? Desses FIs. Pego o índice de maior grau, né? De tal forma que eu posso, esse maior grau seja m, então f alfa poderia ser escrito desta forma, certo? Agora, vamos calcular este funcional nos polinômios x potência m mais 1. No polinômio x potência m mais 1. Então, no polinômio x potência m mais 1, isso vai dar f alfa de x potência m mais 1, tá? Alfa m mais 1, que vai ser lambda i f de i de x a la m mais 1. Só que i é diferente de m mais 1, porque i vai só até m. Então, isto vale sempre 0. Teríamos 0. E teríamos, então, que alfa potência... Ah, agora sei por que alfa tem que ser diferente. Teríamos que alfa m mais 1 seria 0, que é impossível. Né? Portanto, este f índice alfa não está gerado pela base, pelo conjunto B asterisco, portanto, o conjunto B asterisco não é base. Né? Então, aí temos um exemplo de, temos uma base, a base dual, então, é base dual, quando estamos com espaços vetoriais finitos, né, de dimensão finita. Se o espaço vetorial é de dimensão infinita, o dual, esse conjunto dual, não é mais uma base. Como podemos ver neste exemplo. Podemos provar até mais e dizer que uma base aqui teria que ser não enumerável. Diríamos, isto não prova isso. Isso prova que esse conjunto não é base, só isso. Aí já, né? Por fim, acabei. Acho que demorei um pouquinho mais do necessário. Mas é isso. Então, hoje a gente viu um pouco sobre o espaço vetorial de transformações lineares, o fato de que podemos operar polinômios em operadores lineares e, no final das contas, um tipo particular de transformações lineares que são os funcionais lineares. Uma coisa interessante nos funcionais lineares é que, dado uma base do espaço vetorial, podemos construir uma base dual do espaço vetorial de funcionais lineares que chamamos de espaço dual. Então, temos V, o espaço dual nada mais é do que o conjunto de transformações lineares de V em K. Okay? Por isso, por hoje é só isso. Então, amanhã continuamos com a aula 9. Aula 9 que tem 15 páginas, vai ser bem mais curta. E a aula de amanhã é terça-feira, né? Dura mais tempo. E a aula 10 são 24 páginas. Talvez a gente consiga fazer as duas aulas amanhã. E aí teríamos quarta, quinta e sexta para fazer exercícios. Né? Tudo que está faltando, tudo que vocês quiserem fazer, exercícios das listas, ou exercícios teóricos que estiverem faltando. A gente pode demonstrar, talvez, alguma coisa que não conseguiram demonstrar. Vocês me falam, tá? Isso a partir da quarta. E acho que amanhã já conseguimos terminar a parte. Então, antes de ir embora, lembrem de colocar seu nome nas notas compartilhadas, tá bom? Eu vou parar, então, a gravação por aqui.